Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Marcos Paulo, da Igreja Evangélica Nova Aliança, a bênção da humildade. Glória a Deus. Lá no Salmo de número 37. Salmo 37. E somente o versículo 11. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga calma, pastor. Tem uns 10 calmas. Salmo 37, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vamos citar todos juntos esse versículo? Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Leia para quem está do seu lado, se você puder ler aí para essa pessoa. Aleluia. Agora, se você puder ler bem alto. Aleluia. Doce Espírito do Senhor, nós estamos juntos, como igreja, como tua noiva nessa terra. E recebemos, ó Deus, essa palavra. Pedimos para que o Senhor fale ao nosso íntimo, Senhor. Não fala, Senhor Deus, a nossa alma. Não fala, Senhor Deus, a nossa mente. Mas fala no nosso íntimo, fala no nosso espírito, Senhor. Porque o Senhor é espírito. Então fala com cada um de nós, de uma maneira pessoal, para que a tua palavra, Senhor Deus, ative em nós o poder que ela tem. Para que a tua palavra altere em nós tudo o que precisa ser mudado. Nós, Senhor, nos submetemos a ela, Senhor Deus, e eu me rendo também à tua palavra. Em nome poderoso de Jesus. Amém e aleluia. Meus queridos, há alguns meses atrás, eu ministrei uma palavra aqui mesmo na igreja sobre a raiz do pecado. E a raiz do pecado é o orgulho. E eu citei o quão perigoso e devastador é esse pecado, é aquilo que esse pecado chamado orgulho faz na vida de uma pessoa. Eu citei que a vida daqueles que decidem firmar seus pés no orgulho, nessa raiz de pecado, eles acabam gerando uma própria adoração à vaidade, diga misericórdia. Então o orgulho é como um culto, é uma adoração à vaidade, é uma vanglória, é uma glória em vão. Por isso, nesse final de dia, princípio de noite, eu desejo falar aos seus corações sobre aquilo que é totalmente oposto ao orgulho. Eu quero falar sobre a humildade. Enquanto o orgulho pode ser chamado de uma semente maldita que abate ou destrói o homem, a humildade é o degrau. É o degrau que nos faz subir para mais perto do projeto de Deus. A humildade é o degrau espiritual que Deus colocou na vida do homem para que o próprio Deus pudesse exaltá-lo. Lucas, capítulo 18,
A parte final do versículo 14 diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então esse texto de Lucas está falando de ser humilde. Por isso a humildade, ela precisa ser ensinada e praticada por cada um de nós. E meus queridos, a humildade é uma bênção. Diga para quem está do seu lado: a humildade é uma bênção. Por isso, se você quiser colocar um título na mensagem de hoje, você pode colocar assim: a bênção da humildade. Porque a humildade é uma bênção. A humildade, ela começa em nossos corações. E ela começa quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. E vemos o quanto precisamos dele. A humildade começa quando eu olho para os céus, quando eu olho para Deus e eu reconheço que eu não sou nada e que eu preciso dele. A humildade nos leva a querer ter uma vida rendida, uma vida consagrada. Isso quer dizer que a humildade é o caminho que nos faz querer ter menos de nós e mais de Deus em nós. A humildade ela gera uma renúncia. Menos de mim. Sabe, mais de mim tem a ver com orgulho. Menos de mim tem a ver com humildade. Quanto mais de mim tiver, mais orgulho tem. Quanto menos de mim tiver, mais humildade tem. E mais Deus estará lá. Então a pessoa humilde é aquela pessoa que encontra razões para transferir a glória para Deus. Alguém faz um elogio, ela recebe o elogio, mas ela transfere a glória para Deus. A pessoa diz: você fez isso muito bem, você alcançou sucesso, mas ela transfere a glória para Deus. Então, alguém que tem um coração debruçado em humildade é aquele que fica procurando razões para em tudo dar glória a Deus. Sabe, quem não dá glória a Deus é comido de bicho. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus. O bicho come. O orgulho come a vida da pessoa que não dá glórias para Deus. Que não transfere glórias para Deus. E nós podemos ver isso claramente na parábola que Jesus contou. E parábola era um dos meios pelo qual Jesus explicava algumas coisas. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos. Jesus está falando sobre dois tipos de crentes que subiram ao templo para orar. Veja, Jesus não está falando do ímpio e do não ímpio, do crente e do descrente. Jesus está falando de dois crentes que subiram para fazer a mesma coisa. Subiram para o templo do Senhor para orar. E um daqueles crentes, um daqueles homens, ele se apresentou a Deus em oração, relatando as suas muitas obras que ele fez. Ó Deus, eu fiz isso. Ó Deus, eu fiz aquilo. Ó Deus, eu construí isso. Ó Senhor, eu edifiquei aquilo. E ele vai falando tudo o que ele acha que ele é e tudo o que ele acha que ele fez. Enquanto o outro que também subiu para adorar o Senhor, não quis mostrar nada que ele fez. Ele queria apenas dizer algo para o Senhor. Ele queria apenas dizer no culto o quanto ele precisava do Senhor. Sabe, esse segundo homem, ele se achava tão indigno.
que não tinha coragem de olhar para o céu. Talvez você ache que a oração que será ouvida é a oração da pessoa que trabalha muito na igreja. É a oração daquele bom religioso. Talvez você ache que a oração que é aceita por Deus é daquela pessoa que está envolvida em muitas obras. Mas a oração que é ouvida, e a oração que é aceita, e a oração que é respondida por Deus, é a oração feita por uma pessoa humilde. Tem muita gente se enganando, fazendo muitas coisas, ocupado com muitas coisas, e não é humilde. Por isso, aquele segundo homem que era um cobrador de impostos voltou para casa, justificado por Deus. O Senhor ouviu a oração dele, porque ele entrou diante do Senhor humilde. Tem crentes, meus amados, que muitas vezes está dentro da igreja, vivendo célula, mas na verdade ele não tem um pingo de humildade, uma gota só sequer de humildade na vida. Aí ele vem diante do Senhor, orando, apresentando as coisas que ele fez, e tem horas que ele, crente, fica indignado com o Senhor, cheio de razões diante de Deus, dizendo: Deus, eu te sirvo, Deus, eu lidero célula, Deus, eu cuido de pessoas. Por que a bênção não chega? Por que o milagre não vem? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não responde? Desconfie. Desconfie que talvez esteja lhe faltando uma coisa na vida. E o que lhe falta, talvez, seja a primeira virtude. Coloque aí, a primeira virtude. Talvez o que lhe falta na sua vida cristã, como homem e mulher de Deus, seja a primeira virtude de um cristão, de um seguidor de Jesus. E a primeira virtude de um cristão é a humildade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo? Hoje à noite é sobre humildade. A Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba aqui é qualquer tipo de pessoa. Soberba aqui é o descrente, que não crê em Deus, que não quer nada com Deus, que não tem aliança com Deus, que não quer caminhar com Deus. Mas soberba aqui também é crente. E sabe o que é pior do que uma pessoa orgulhosa? É um crente orgulhoso. Diga misericórdia. Pior do que uma pessoa orgulhosa, porque pelo menos a pessoa já é descrente, já não tem aliança com o Senhor, não caminha. Então, que seja orgulhoso, mas um crente tomado por orgulho, ele é pior. Eu tenho orgulho da minha igreja. Eu tenho orgulho da minha célula que eu lidero. Veja como eu lidero a minha célula. Minha célula é melhor do que a célula dos outros. Olha para a minha liderança. Eu tenho orgulho de como eu sirvo. Tem crente que tem orgulho por não pedir favor a ninguém. Parece que ele vive isolado em uma ilha espiritual. É o crente besta. Quer sempre servir os outros, mas na hora que precisa, ele não pode pedir. Aí ele vem com muitas justificativas. Não, porque eu não quero incomodar. Não, porque eu tenho vergonha. Que nada! Você está com mentira. É porque você é orgulhoso. Lhe falta humildade, por isso que você não pede ajuda. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem dificuldade de pedir ajuda?
Melhor você não responder, viu? Que vai que tem um orgulhoso aí perto. Sabe, pior ainda que um crente orgulhoso é um crente pobre e orgulhoso. É um endemoniamento. A pessoa está endemoniada pelo espírito de orgulho. Sabe, a graça de Deus, favor, graça, presente, favor, vem, não é sobre os pobres e necessitados. A graça de Deus, o favor de Deus, vem, é sobre os humildes. E humilde não é uma situação de não ter dinheiro ou de ter muito dinheiro. Humildade é uma situação do meu coração. Sabe, uma pessoa que é humilde, por mais que tenha feito e tenha tido muitas experiências, nunca fica interessada em se vangloriar e mostrar aos outros os seus feitos. O humilde só enxerga as coisas que Deus faz. Que maravilha, aí o humilde diz, foi Deus. Que coisa boa, aí o humilde diz, foi Deus. Que lugar maravilhoso que você foi Deus. Que palavra maravilhosa, foi Deus. Que filhos lindos, foi Deus. Como você dirige bem, é Deus. Que carro bonito, é Deus. Tudo ele diz que é Deus, ele transfere tudo para Deus. Porque a humildade, meus irmãos, ela sempre vem antes. A humildade, ela sempre vem primeiro. Ela precede a bênção. Quer ser abençoado, mas não é humilde? Vigia e desconfia que você está correndo o risco de ser abatido. Diga misericórdia. Sabe, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19. Narra a história de um homem muito conhecido. Narra a história de Naamã. Um homem, um poderoso general de guerra do exército da Síria. A Síria era a grande potência como nação na época desse general. Era um homem com muitas vitórias, Naamã, vitórias de guerra. Era um homem muito respeitado. Mas esse homem, ele tinha um problema na vida. Ele era leproso. A lepra, muitas vezes, a Bíblia muitas vezes compara o orgulho com a lepra. Porque a lepra, ela está ali impregnada na pele. O orgulho, ele impregna na pessoa. E sabe, através da história de Naamã, nós cremos que Deus está querendo também nos ensinar o caminho para ser humilde. Através da história desse homem, das muitas lições que nós podemos tirar da história desse homem, o Senhor também está querendo nos ensinar sobre humildade. Porque a lepra era o último estágio da degradação do físico. Ela não só atingia o corpo, mas ela atingia diretamente a vaidade da pessoa. Ela atingia o orgulho, o ego, a autoestima da pessoa que era leprosa. Era um tapa na cara do orgulhoso. Era a lepra. E sabe, o caminho para se tornar humilde quase sempre é um caminho doloroso. E nós vamos perceber isso na vida de Naamã. Naamã nos ensina um caminho para se tornar humilde. A primeira coisa que aconteceu na vida de Naamã para ele se tornar humilde foi que ele teve que dar ouvido a uma simples menina escrava. Havia uma menina escrava que trabalhava na casa daquele homem. Imagine um homem influente com contatos em muitas nações. Agora ele tinha que parar para dar ouvido para uma menina escrava. Ele teve que se rebaixar para ouvir aquela escrava. Ele era um homem de posição e agora ele tinha que dar o ouvido a um conselho de uma pessoa que nem nome na Bíblia tem. Sabe, meus irmãos,
quando eu estou na IFOL, que é uma clínica pastoral, ou em outras escolas pastorais, em alguns momentos eu me sinto como a escrava de Naamã. Alguém que sabe muito pouco perto de muitos teólogos. Eu não sei grego, não sei hebraico, eu não sou formado em teologia, eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei teologia sistemática, eu não sei hermenêutica, eu não sei essas outras matérias que muitos dos homens que vão para aquela escola onde eu sou diretor e dou aula. Estou. Mas eu sei de algo que eles possivelmente não sabem. Eu sei aquilo que aquela menina sabia, o caminho da cura. E aí quando eu vejo aqueles homens grandes, doutores, mestres, chegando em mim, eu digo assim, Senhor, obrigado. Eu sou como a Naamã. Eu sou como a escrava de Naamã, Senhor. Eu tenho um conselho que vai libertar essa pessoa da sua própria lepra. Primeira coisa que aconteceu, ele teve que dar ouvido ao conselho de uma pessoa menor do que ele. Sabe, tem gente que é menor do que você, que vai ter conselho de vida para te dar. Tem gente que sabe menos que você, que vai te mostrar o caminho da vida. A segunda coisa que aconteceu na vida de Naamã é que Naamã teve que procurar ajuda em um país inferior. Ele foi rebaixado de novo. Veja, ele morava na Síria, a grande potência da época, a dominante de todas as nações daquele tempo do Oriente Médio. Ali estava a nata da educação e da saúde. Agora ele tinha que viajar para Israel, uma terra que estava em miséria naquele tempo. E ele precisou se rebaixar de novo, descer de novo. Já imaginou, você mora em uma cidade muito grande, onde tem muitos recursos. E aí, você é acometido com enfermidade. E aí, alguém diz, olha, eu conheço alguém que tem um remédio para a tua doença, mas ela mora no interior do Maranhão. Diga misericórdia. E você tem que ir para lá. Aí você pega um avião, desce em Imperatriz ou São Luís, aí você precisa pegar um ônibus, que é no interior. Aí muitas vezes é mais interior, você pega um pau de arara. Aí como é mais interior, você sobra num jumentinho e vai lá para o meio da mata. Porque é lá que Deus tem a cura. Só para ensinar a ser humilde. Terceira coisa que aconteceu na vida de Naamã, que é o que acontece na vida de muitas pessoas de hoje, é que Naamã achava que milagre podia ser comprado. Pastor, onde é que a Bíblia diz isso? Veja, quando ele vai para Israel, ele levou para aquele lugar 350 quilos de prata. Ele levou para Israel 72 quilos de ouro. Ele levou 10 mudas de roupas finas. E sabe o que ele queria? Ele queria pagar pelo milagre, pagar pela cura. Meus irmãos, muitas vezes o dinheiro te ajuda a ter um bom plano de saúde, mas uma pessoa humilde sabe que dependendo do remédio que o médico passa, ou da oração que o profeta declara, a cura sempre vem de Deus, sempre vem dos céus. A quarta coisa que aconteceu na vida de Naamã é que Naamã procurou a pessoa errada. Ele chega em Israel, a menina diz, olha, quando você chegar em Israel, vai para a casa do profeta. Ele foi para a casa do rei. Sabe, o orgulhoso muitas vezes é aquele tipo de pessoa que diz, que usa aquela filosofia, deixa, eu não quero falar com você, eu quero falar com o dono dos porcos. O orgulhoso, ele tem um espírito de porco na vida, diga misericórdia. Essa situação é típica de gente orgulhosa. Eu não quero falar contigo, não. Não quero confessar a minha limitação para ti. Eu não quero confessar, meu líder. Eu não quero confessar a minha tentação para ti. Eu quero falar com o pastor, meu líder. Porque você sabe, né? Você é muito pequeno. Deixa eu ir logo lá para cima. Deixa eu passar. Talvez você não descobriu ainda. Mas o seu discipulador, o seu líder, é o seu Eliseu, meu irmão.
Ele é o seu profeta. Ele é aquele que tem a palavra. É a ele que você tem que falar. Você não precisa procurar pessoas maiores. Não, eu vou em uma igreja fulano de tal, porque agora tem um pastor maior naquela igreja. Sabe, o profeta, por conta disso, nem recebeu Naamã. Disse, como quer dizer que você não veio a mim? Você foi para o rei? Então nem te recebo. Você nem entra na minha casa. Ele faz Naamã descer um pouco mais. Ele humilha Naamã agora. Não, na minha casa você não entra, não. Era para você vir direto comigo. Você agora queria falar com o dono dos porcos. Foi lá no rei. Fica aí fora mesmo. Eu mando um recado para ti. Eu te digo quando é que eu te atendo agora. E sabe, o profeta deu um recado para ele. Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Você tem noção do que isso significa? Cura, pastor! Isso significa que é cura. Não, meus irmãos, eu te respondo o que isso significa. Eliseu estava dizendo para Naamã, Naamã, seja humilde. Naamã, seja humilde. Naamã, seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. E para deixar claro, Naamã, seja humilde. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus está mandando para dizer para você 7 vezes para você ser humilde. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O problema é que tem muitos crentes Naamã na igreja. O líder fala. O discipulador fala, o profeta fala, o pastor fala, o Deus envia anjos do céu e os anjos falam. Vem o próprio querubim falar, a Bíblia fala, teu pai e tua mãe estão falando, tua esposa está falando, teu marido está falando, mas só que tu teima em continuar orgulhoso. Fecha o ouvido para ser humilde. E Deus gritando, seja humilde. Mas você não quer descer, porque ser humilde diz respeito a descer. Ser humilde é a decisão voluntária de descer. Se você descer forçado, isso não é ser humilde. Quando a gente desce forçado, não é ser humilde, não. É ser abatido. Quando a gente desce forçado, é porque a gente já está sendo humilhado. Ser humilde é uma decisão voluntária, espontânea de descer. Não, eu decido descer. Humilde é aquele que desce. É aquele que desce. Não, eu vou decidir descer. Eu decido descer. Eu quero crescer. Mas eu não quero crescer assim. Eu quero crescer assim. Porque ele tem algo no coração. No tempo certo, Deus vai fazer eu subir. No tempo certo, Deus vai me exaltar. No tempo certo, Deus vai me colocar em lugares altos. No tempo certo, Deus me colocará em lugares mais altos ainda. Então o humilde é aquele que desce e espera que Deus o suba. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, deixa isso bem claro. Fala de Jesus, diz que Jesus teve que descer para que pudesse subir. E assim deve ser nós. Descer. Ser humilde. Porque fazer subir é a função de Deus para quem é humilde. Sabe, a comunhão, ela só é alcançada com o coração humilde. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Não é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. É bem-aventurado os humildes,
porque deles é o reino dos céus. Por isso Naamã precisava se expor, ele precisava descer. Sabe, você precisa decidir descer. Precisa decidir diminuir. Precisa decidir querer ser o menor. Porque só assim você vai ser liberto da possessão do orgulho. Do endemoniamento do orgulho. Sabe, do mesmo jeito que água e óleo não se misturam, humildade e orgulho também não se misturam. Se você botar água dentro de óleo, ou óleo dentro de água, e por mais que você bata, ela vai encontrar um jeito de se desmisturar. Por mais que você tente misturar, elas vão se voltar, cada uma a ser quem são. Óleo volta a ser óleo e água volta a ser água. E o que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que humildade e orgulho também não se misturam. Ou você é humilde, ou você não é humilde. Sabe por quê? Porque não tem meio humilde. Não tem meio orgulhoso. Um meio humilde já é um orgulhoso inteiro. Ah, eu sou meio humilde, pastor. Então eu quero dizer que você já é um orgulhoso inteiro. E um orgulhoso inteiro vai para o inferno. Ah, mas eu sou meio humilde, eu sou crente, eu confessei Jesus, eu só não sou completamente humilde. Amém, meu irmão, você é uma boa pessoa. Eu vou conviver contigo aqui na terra, mas eu quero dizer que enquanto você não se decidir se tornar completamente humilde, você vai para o inferno. Pastor, mas eu sou muito bom. Amém. Glória a Deus pela sua bondade. Mas você não é humilde, mas você vai para o inferno. Porque vai para o céu é quem é humilde. Sabe, foi a decisão de Naamã de se tornar humilde ao conselho de Deus, através do profeta que ativou a cura. A humildade, a bênção, antes da bênção, antes do milagre, antes do favor, vem a humildade. Na hora que ele se tornou humilde, Deus o curou. Provérbios, pastor, qual é a prova disso? Provérbios capítulo 18, versículo 12, prova o que eu estou dizendo. Diz, a humildade antecede, vem primeiro, vem antes, antecede a honra. A humildade antecede o favor de Deus. A humildade antecede a libertação. A humildade antecede a cura. A humildade vem antes do milagre. E sabe, Naamã voltou para a Síria. Mas Naamã, ele não voltou só curado da lepra. Naamã, ele voltou para a Síria, liberto do orgulho. Sabe, eu creio que há algo aqui, meus irmãos. Eu creio que essa palavra é dos céus para as nossas vidas. E que Deus te trouxe para cá essa noite para te libertar do orgulho. Porque Ele te quer humilde. Dê uma salva de palmas para o Senhor. A humildade é a chave que nos deixa prontos para sermos abençoados. Você quer ser abençoado? Sim ou não, meu irmão? Se você quer ser abençoado, glorifica aí. Pois a humildade é a chave. É a chave para você ativar a bênção. Uma outra história, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. É a história do rei Uzias. E o rei Uzias nos ensina uma poderosa lição sobre humildade. Uzias é alguém que começou bem, mas ele se perdeu, ele terminou mal. Ele respeitava o Senhor como rei. Ele respeitava a palavra do Senhor. Ele era alguém que buscava, que se portava com humildade. E por isso Deus o abençoou abundantemente. O reino de Uzias se expandiu. O reino dele gerou domínio,
vencendo os inimigos de todos os lados. A reputação de Uzias se espalhou. E a Bíblia diz que Uzias se fortaleceu. Mas entenda, quando a Bíblia diz que Uzias se fortaleceu, é porque Uzias se sentiu forte. Ele diz que a Bíblia está dizendo que Uzias se sentiu grande. A Bíblia diz que Uzias se sentiu poderoso. Ele se viu forte. Sinônimo de orgulho. Sabe, durante muitos anos Uzias serviu a Deus com humildade. Mas no dia que ele se viu com orgulho, ele ficou no nível de Satanás. Diga misericórdia. Sabe, o orgulho, ele te deixa no nível de Satanás. O orgulho é uma satanização. Ele deixa a pessoa no mesmo nível de Lúcifer depois da queda. O orgulho torna a pessoa um diabo. E sabe por quê? Uzias se viu assim forte e orgulhoso. Ele deixou de cumprir o papel dele, agora quis cumprir o papel dos sacerdotes. E a Bíblia diz que ele entrou no templo, porque agora ele não queria mais só dominar, só reinar, ele queria também agora exercer o ofício sacerdotal. E ele entrou no templo, arrotando o orgulho na cara dos sacerdotes. E ele queria agora queimar incenso ali, na presença de Deus, fazer uma função que não era dele. E aí o sacerdote, o sumo sacerdote da época, Azarias, e mais 80 outros sacerdotes, confrontaram aquele pecado dele. Meus irmãos, quando o teu líder confronta o teu pecado, a melhor coisa é você ser humilde. Quando o teu discipulador chega em você e confronta o seu pecado, a melhor coisa é você se render. Não é concordar com ele, é entender que ele está falando debaixo da autoridade do Senhor e você ser humilde. Só que Uzias, ele não aceitou a palavra de Azarias. E aí Deus veio. E o problema é quando Deus vem irado. Deus veio irado. E sabe o que foi que Deus fez? Jogou um balde de lepra instantânea na vida de Uzias. Diga misericórdia. A Bíblia diz que Uzias ficou instantaneamente leproso. E dali ele saiu do templo da casa do Senhor. Saiu daquele templo e nunca mais entrou. O orgulho nos tira da presença do Senhor. Uzias nunca mais voltou a cultuar a Deus na casa do Senhor. O orgulho o expulsou. Veja, só tinha um orgulhoso no céu. E Deus tirou ele de lá. Deus não aceita que ninguém vá para o céu. A vida de um grande homem, de um rei, foi arruinada por um ato de orgulho. E o orgulho nos tira para sempre da presença de Deus. O orgulho, Uzias, foi derrubado por sua falta de humildade. Diga, Senhor, me faz forte, mas me faz mais humilde. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Ei! Deus quer te fazer forte, mas você precisa orar. Senhor, me faz mais humilde. Sabe, quanto mais eu cresço, quanto mais longe eu vou, quanto mais o Senhor expande os termos espirituais do ministério pessoal meu e da minha esposa, mais eu oro. Deus, me faz mais humilde. Senhor, me torna mais humilde. Porque o que você precisa saber que assim como a vaidade está para a queda, o orgulho, está para a queda, a humildade está para a bênção. E uma coisa eu sei, Deus quer te abençoar. Quando Jesus ele pregou
Pregou o sermão que define o caráter do verdadeiro discípulo. E esse sermão está lá em Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Quando ele começa a pregar as bem-aventuranças, o sermão do monte, Jesus vai colocar ali, firmar os fundamentos da vida do cristão. Ele vai firmar os fundamentos que estabelecem como um crente ou um seguidor de Cristo deve caminhar na terra. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados os humildes. Olha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: bem-aventurados os humildes. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele não diz bem-aventurados os pobres. Ele não diz bem-aventurados os ricos. Ele não diz bem-aventurados os generosos. Ele não diz bem-aventurados os que sabem pregar. Ele não diz bem-aventurados aqueles que ministram o louvor. Ele não diz bem-aventurados os que servem a igreja. Mas ele começa dizendo: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus coloca como característica de um crente, de um cristão, de um crente não, até o cão é crente, crê que estremece, de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, é que ele precisa ser humilde. É a decisão de se tornar humilde. Mas a maior parte da mensagem do Evangelho, e esse é o problema, cai em ouvidos que não querem ouvir isso. Nossos ouvidos não querem ouvir essa palavra: seja humilde. Porque os nossos ouvidos muitas vezes estão possuídos de orgulho. Não ouça essa palavra de ser humilde. Não. Ser humilde é coisa de fraco. Não escuta esse negócio, não. Mantenha o teu orgulho, segura o teu orgulho. Meu irmão, é o cão falando. É o cão bem aí no teu ouvido falando. Segura o orgulho. Não libera perdão, não pede perdão, não reconhece que errou. Não pede ajuda. Não confessa. E aí quando a pessoa fica assim, engessada pelo orgulho, ela não consegue reconhecer a posição de Jesus. A posição de Jesus como Senhor. E é o Senhor que está falando: seja humilde. Sabe, Jesus, no ministério dele, ele não reduziu os padrões espirituais para ninguém ir para o céu. Quando Jesus veio cumprir o ministério dele, ele não reduz o padrão. Não, eu vou abrir uma janela aqui, ou uma outra porta, para aqueles que são meio orgulhosos passarem. Só tem uma porta e o caminho é estreito. Já fica um bocado, os orgulhosos já não entram nesse caminho. Ele não abriu uma porta extra para os arrogantes entrarem no céu, para os quase humildes entrarem nos céus. Deus não aceita ninguém orgulhoso na sua presença. Deus não aceita aquele que quer fazer as coisas do modo dele. Vou fazer as coisas do modo Marcos Paulo. Deus aceita aquele que quer fazer as coisas do modo Deus. E o modo Deus sempre nos leva a nos tornar humildes. Deus ama todo mundo, meus irmãos. Mas Ele aceita exclusivamente os humildes.
Ou andamos humildes com Deus, ou não se iluda. Você não anda com Deus. Pastor, qual é a prova bíblica e espiritual disso que o Senhor está falando? Eu já estou encerrando, meus queridos. 2 momentos da vida de Jesus, onde ele ensina os seus discípulos sobre humildade. O primeiro momento está lá em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 4. Veja, os discípulos de Jesus não eram humildes. Eles caminhavam com Jesus, mas não eram humildes. Os discípulos de Jesus frequentemente estavam brigando por posição, querendo estar em posição maior do que os outros, querendo estar acima dos seus colegas. Eles até fizeram uma proposta para Jesus. Para Jesus, quando chegasse no céu, colocar um mais perto. Mas aí Jesus pega uma criança e assenta aquela criança no colo dele e diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, veja, Jesus está falando para os discípulos, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja, Jesus chamou os caras para ser discípulo dele. Agora Jesus está dizendo: olha, você precisa se converter. Você precisa se transformar. Você precisa ser como uma criança humilde, senão você não vai para o céu. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser humilde, senão você não vai para o céu. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? O orgulhoso não é convertido. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? O orgulhoso não é convertido. Sabe o que Jesus está dizendo? O orgulhoso não vai para o céu. Sabe o que é que Jesus está dizendo? O céu é para aqueles que se permitem ser transformados. Pastor, o outro lugar que Jesus ensina os discípulos a ser humildes é em João capítulo 13, versículo 1 a 17. E Jesus estava se preparando ali para uma ceia, né? A refeição da Páscoa nesse texto. E aí ele aproveita o momento para ensinar. Eram já os momentos finais de Jesus com o discípulo. E Jesus diz: vou ensinar mais uma vez um pouco sobre humildade. Vai que eles não aprenderam. Eu vou ensinar de novo os meus discípulos a serem humildes. Vai que eles não aprenderam a ser humildes. Então, lá vai. Jesus, ele pega uma toalha. Ele pega uma bacia com água. E ele começa a ir de discípulo em discípulo, lavando os pés. Jesus agora, mestre, Rabi, Yeshua HaMashiach, o Messias, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus se rebaixa. E disse: sabe o que é ser humilde? Ele pega os pés de Pedro e diz: Pedro, você sabe o que é ser humilde? É ser parecido comigo. Eu sou rei, mas eu sou humilde. Eu sei que eu sou grande, mas eu sou humilde. Eu sei que eu tenho coroa, mas eu sou humilde. Eu sei que eu tenho poder sobre o céu e sobre a terra, sobre os anjos, sobre os serafins, sobre os querubins, mas eu sou humilde. Você sabe o que é ser humilde? Eu sou um general de guerra, mas eu sou humilde. Você sabe o que é ser humilde? Eu sou o único, eu sou o unigênito de Deus, mas eu sou humilde. Eu sou a herança dos céus, mas eu sou humilde. Você parece com Jesus? Muitas vezes parecemos com Jesus na unção, né? No evangelismo, nas coisas, mas só é parecido com Jesus é quem é humilde. Era o que Jesus estava mostrando para os discípulos. E aí Jesus, ele fala assim: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele sabia quem ele era. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu sei que eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sei que como sacerdote do meu lar eu ocupo uma função maior. Mas enquanto eu estava escrevendo essa palavra, Deus ministra, Deus corta, Deus está dizendo, quando chegar em casa, depois de pregar, lave os pés da sua esposa e dos seus filhos. Lave os pés da sua esposa e dos seus filhos. Nem perguntei para Deus quantas vezes. Depois te pergunto, Pai. Meu irmão, você precisa lavar os pés das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Não como um momento ritualístico, mas como um ato profético, dizendo, olha, eu quero ser humilde. Eu quero ministrar humildade na sua vida. Eu quero te servir. Eu não quero me sentir o maior. Sabe o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? É que sem humildade a gente não consegue servir ao outro como a gente deve servir. Sem humildade nós nos tornamos arrogantes e egoístas, presunçosos. Sem humildade, meus irmãos, nós não seremos seguidores, nós queremos seguidores. Sabe, eu preciso ser humilde para seguir o meu pastor. Para abrir o meu coração para o meu pastor. Todos os momentos eu abro o meu coração para o meu pastor. Das minhas crises, das minhas tentações, das minhas limitações, das minhas angústias. Hoje pela manhã eu estava fazendo isso. Eu terminei de conversar com ele, eu mandei uma mensagem, pastor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ouve. Como é bom ser humilde. Sem humildade a gente não consegue buscar a verdade que liberta. Pastor, como é que eu vou me tornar humilde? Eu lhe digo agora. Decidindo uma coisa. Decidindo ser parecido com Jesus. Jesus é o nosso maior referencial. Jesus é o nosso modelo de humildade. Eu sou alguém que tenho aprendido a ser humilde. Dói. Mas em Jesus nós vemos um homem que se dava com os miseráveis da época. Em Jesus a gente encontra um homem que se associava com os agricultores e com os pescadores. Em Jesus a gente vê um homem humilde que bebe do mesmo copo da mulher samaritana. Enquanto os religiosos não bebiam, ele pela humildade bebia. Em Jesus a gente vê um homem humilde que toca no corpo de um homem que está com lepra e na boca, na língua de um homem que é mudo. Um mestre, um rabi não fazia isso. Em Jesus a gente vê um homem que se preocupava com os loucos. Que parou para um louco, para libertar um louco da sua possessão. Em Jesus a gente vê um homem que aceitava convites para todo lugar. O pessoal chamava ele para comer galinha caipira e ele estava lá. Para comer pudim e ele estava lá. Para toda festa que chamava Jesus, Jesus estava. Não importava se era numa casa de um crente ou se era na casa de um macumbeiro. Aonde chamava Jesus, Jesus ia. E sabe de uma coisa? Aonde Jesus entra, ele faz diferença pelo poder da humildade. Mas aí a gente é cheio de doido. Não posso aceitar o convite daquela pessoa. O que é que vão falar de mim? Eu, fulano de tal, entrando lá na casa daquela rapariga. Jesus entrou lá na casa da rapariga. O que é que vão pensar? Meu irmão, é a voz do orgulho. Jesus, ele entrava em todos os lugares. Ele sentava com os publicanos, com os cobradores de impostos. Ele sentou com Zaqueu, que era um homem que era odiado. Ele teve humildade de ir na casa do homem que era o mais odiado da cidade.
Jesus tirava tempo, a agenda de Jesus era apertada, mas ele sempre conseguia tirar um tempo para falar com todos que o procuravam. Jesus ele buscava responder as perguntas que chegavam. Jesus ele buscava tirar as dúvidas. Jesus estava sempre mostrando o melhor caminho. Só que muitas vezes a pessoa cresce e daqui a pouco ela não quer mais atender ninguém, não quer mais responder perguntas. Ela fica assim, quase numa cúpula, numa redoma. Jesus, ele ia para todos os lugares. Sentava com todas as pessoas. E sabe, o mundo não fazia diferença em Jesus. Mas Jesus fazia diferença no mundo. Se você é um seguidor de Cristo, a primeira virtude que você precisa ter é a humildade. E se você é humilde, se você decide se tornar humilde, não importa se você vai estar numa casa pobre, numa casa rica, num lugar escasso como a África, ou num lugar primeiro mundo como a Europa, o que importa é que a sua decisão de ser humilde, parecido com Cristo, vai lhe dar poder para fazer diferença aonde você entrar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Cada basura do codo, de cada basura, de cada basura. Senhor, quebra o meu orgulho,